Oi, pessoal! Hoje a gente vai trabalhar com porcentagens e acho que eu tenho que trocar, porque agora vocês já estão quase cansados, não vamos mais nos conhecer. Mas porcentagem, então, entra como um conteúdo novo. Por isso que tem o vamos, prazer para porcentagem. Nada a ver o que eu falei, mas vamos começando com o fator multiplicativo. Assim, gente, porcentagem, só abrindo para a gente começar a entender. Basicamente, a gente vai ter 3 caminhos para resolver um problema envolvendo porcentagem. Qual é o primeiro caminho? Fator multiplicativo. Ou eu resolvo por linguagem matemática. Ou eu resolvo por regra de 3. Então, no geral, o mesmo problema eu consigo resolver por aqui ou por aqui. Vamos aprender só um para não precisar memorizar os dois? Negativo. Por quê? Porque dependendo de qual desses caminhos eu vou utilizar, eu vou levar 1 ou eu vou levar 40 minutos para resolver a mesma questão. E tempo, raciocínio e concentração é algo muito precioso na prova. Então, não percam muito tempo. Eu tenho que saber o conteúdo, eu tenho que executar e eu tenho que ter a expertise para conseguir ver o caminho mais rápido. Inclusive, se vocês forem resolver um problema que, assim, eu sei chegar na resposta, mas eu vou levar 20 minutos, não resolve esse problema. Que esse problema é muito mais vantajoso você não acertar. Fechando esse parênteses, comentário. 3 caminhos. Qual deles eu vou começar? Com o fator multiplicativo. Fator multiplicativo, o que ele nos diz? Sempre que eu tiver a palavra acréscimo ou desconto, é um indício que o caminho mais fácil para eu resolver essa questão é por fator multiplicativo. O que é um acréscimo? Um acréscimo é 1 mais, eu vou chamar de percentual. E aqui a gente coloca o valor. Acho que eu fiz muito apertado. Assim. Então, A de acréscimo. Eu vou colocar o valor aqui, 1 mais o percentual. Por exemplo, se eu falar quanto vale um acréscimo de 10% em R$50, meu valor é R$50. Um acréscimo, 1 mais 0,5, tá? Eu falei, tá, 10%, para ficar mais fácil. 10% é o 0,1. O que é isso? É o meu 50 vezes 1,01. Vocês conseguem entender que isso daqui é 10%? Sim? Ó, é o que? 10% é 10 dividido por 100, tá? Então, é eu voltar 2 casas. 1, 2. 0,1. Logo, 50 vezes 1,01 vai dar 55. Então, um acréscimo de 10% sobre R$50 é R$55. Fator multiplicativo. Se eu falar desconto, mesma coisa, gente. Só eu não vou somar, eu vou diminuir. Então, vai ser o valor 1 menos o percentual. Vamos lá para a situação, os mesmos valores do acréscimo. 50 é o meu valor. É o quê? O 1 menos... Agora é um desconto de 10%. 0,1. Logo, 50 vezes 1 menos 0,1, 0,9. 50 vezes 0,9 vai dar 45. Ok? Preciso usar a regra do fator multiplicativo para resolver esses problemas?
Não, porque isso é fácil, mas essa regra, ela se faz muito útil quando eu não tenho valor. Porque vão ser problemas que eles vão colocar só um acréscimo seguido de um desconto, seguido de um acréscimo, seguido de sei lá o que, resulta em quanto? E aí a pessoa fica, oi, como é que eu resolvo? É por fator multiplicativo. É só eu lembrar que quando é acréscimo, 1 mais o acréscimo. Desconto, 1 menos o desconto. E multiplicando as coisas. Para essas situações, não faz por linguagem matemática que não vai dar certo. Não faz por regra de 3 porque você vai ficar 5 dias e meio tentando resolver um problema. Faz por fator multiplicativo. Vamos para o nosso exemplo. Quanto é 150 com acréscimos de 20%? 50 mais... Desculpa, aqui, ó. 150 mais 0,2, 1,2, R$180. Quanto é 150 com desconto de 20%? É o 150 vezes 1 menos 0,2, que dá o 0,8. Multiplicando, eu chego nos R$120. Certo? O que eu vou fazer antes? A gente vai continuar trabalhando só aqui. Mas eu só vou mostrar para você o que seria a linguagem matemática e o que seria a regra de 3. A gente vai trabalhar com cada uma delas. Mas é assim, ó, é para ir refrescando, para a gente ir se familiarizando. Vou trabalhar com esse mesmo valor, então 150 com acréscimo de 20%. Linguagem matemática é assim, ó. 150... deixa eu fazer um pouquinho. Então, o contrário, ó. 20%, sim, ó. 20% de 150. É isso que o problema está nos falando. 20% de 150. O que a gente faz? Escreve isso, por isso linguagem matemática. 20% é isso, ó. 20%. O por é esse dividido, né? 20%. O D na matemática é vezes 20% de 150. O que eu tenho aqui? Uma multiplicação de frações. O que eu vou fazer? Vou cortar, posso cortar, sei lá, esse com esse. Aí eu cortaria esse 10 com o 20, eu já faço direto, ó. 2 vezes 15 dá 30. Mais esse 0, 300. 300 dividido por 10. Quanto é que deu? 30. Então, eu sei que 20% é 30. Logo, somando 150 com os 30, eu chego no 180. Portanto, 180. Cheguei no mesmo valor usando a linguagem matemática. Aqui não era o melhor caminho, porque eu nem... Quando que eu uso a linguagem matemática? Quando eu tiver assim, 20% de 150, de 80% de vários percentuais, não acréscimos ou descontos sucessivos. Aí a gente escreve e vai simplificando. Quem não entendeu as minhas simplificações, relaxa que depois eu vou trabalhar isso bem passo a passo. Regra de 3, o que eu vou fazer? R$150 é os meus, ou melhor, são os meus 100%. 20% é o que eu quero descobrir. O que é regra de 3? Regra de 3 ela é um desdobramento da proporcionalidade, que a proporcionalidade, por sua vez, é um desdobramento da razão. Tudo isso depois a gente trabalha. Mas por que eu falei isso? Eu falei isso para explicar para vocês o princípio da regra de 3. Assim, ó, regra de 3 é eu ter um parâmetro. Então, eu tenho que ter uma informação certa. O que eu sei? Que o meu total é 150. E para esse tipo de cálculo, sempre o meu total vai ser os 100%. Se eu quero saber o 20%, e eu acho que eu estou tapando a visão de vocês, o 20% é o x. Regra de 3 direta, o que a gente faz? Divide pelo oposto do x. E os outros eu multiplico. Vezes 20. Pronto. O que eu faço agora? Simplifico. Tá. Esse 0 com esse 0. Quem sobrou? 15 vezes 2, que dá 30. Então, 20% é 30. Logo, um acréscimo de 20% sobre 150 é os 150 mais os 30, que eu também chego nos
180. Tem problemas que eu vou resolver com vocês pelos 3 métodos e depois eu vou deixar bem claro, a gente vai ter muito definido quando eu uso o primeiro, quando eu uso o segundo e quando eu uso o terceiro. Porcentagem basicamente é isso. Agora a gente vai começar a estudar com mais detalhes fator multiplicativo. Vamos lá então para o exemplo. O que eu tenho? 2 acréscimos sucessivos de 20, cada um sobre o mesmo valor, equivalem a um único acréscimo de... que vem assim, ó. Se a gente falar com qualquer pessoa, o automático, a nossa resposta vai ser 40%, 20 mais 20 é 40. Não é isso. Por quê? Porque é 20%, daí esse 20% ele já vai ser acrescentado mais o 20%. Então, não é 20, 20. Isso não é 2 mais 2. É 20% mais 20% sobre os 20%. O que eu faço? Aqui, ó. Acréscimos sucessivos, descontos sucessivos, fator multiplicativo. Então, 2 acréscimos de 20, eles equivalem a 2 acréscimos de 20. Um acréscimo de 20, eu sei que é isso. Mais um acréscimo de 20. 1,2 vezes 1,2 resulta em 144. Na verdade, é 1,44. Logo, quanto que passou do 100? 44. Então, não é 40%. 2 acréscimos de 20% resultam em um único acréscimo de 44%. Entenderam? Não é difícil, né? E nem se fosse difícil eu não ia falar, eu tenho que estimular vocês. Próximo. Vamos lá. Sempre fazendo a nossa técnica. Antes de olhar a minha resolução, tentem resolver. Utilizando o quê? Isso daqui, ó. Não é nada além disso. Tenta resolver, depois dá continuidade no vídeo. Ele quer um acréscimo de 20, agora seguido de um desconto de 20. Se tivesse essa questão na sua prova, o que seria na alternativa A? Então, um desconto de 20. Não, um acréscimo de 20 seguido de um desconto de 20. A nossa tendência é falar que isso vai dar 0. E quem acha que é 0 vai tirar 0, porque não é. Vamos fazer como? Por aqui. O que é um acréscimo de 20? É 1,2. Seguido, o que é um desconto de 20? É 1 menos o 0,2, né? É isso daqui, ó. 1 menos 0,2. Que é 0,8. Quando eu multiplico o 1,2 pelo 0,8, eu chego no 96. 0,96. Isso significa que teve um acréscimo de 96%. É isso, né? E olha só, pessoal, não esqueçam que além das fórmulas, a gente tem que parar e analisar se as coisas têm um mínimo de lógica. Se é um acréscimo de um desconto de 20, não tem como ter dado 26%, 96%. Então, assim, ó, por que eu falo isso? Porque entre as alternativas tinha 96% e eu não lembro, mas enfim, era em torno de 70% dos candidatos responderam 96%, gente. Então, é algo que não tem uma lógica. O que eu vou fazer? Esses 96, ele tá me falando que passou é o que falta do 1, porque o preço normal, o 0, nem aumento, nem decréscimo, seria 1. Se deu 96, isso significa que eu tenho um prejuízo de 4%. Então, um acréscimo de 20, seguido de um desconto de 20 sobre o mesmo valor, que ele não me fala o valor, equivale a um prejuízo de 4%. Certo? Conseguiram entender? Por que é importante a gente saber fator multiplicativo? Imaginem resolver esse problema
por exemplo, por regra de 3. Começa que ele não me deu um valor. Aí eu ia ter que supor um valor. O que eu ia fazer? Eu ia ter que primeiro calcular quanto que ia dar o acréscimo de 20. Daí, digamos que eu use o 100 para ser mais fácil. O acréscimo de 20 vai dar 120. Seguido de um desconto de 20, ia dar R$80. Os dois juntos equivalem a um único desconto de... E aí a pessoa já não sabe mais, porque a gente ia ter que fazer outra regra de 3 para identificar quais eram os preços antes e o valor depois e dar aquela confusão. Então, não fica achando, vai pelo fator multiplicativo. Mais um para a gente treinar. Eu vou fazer aqui em cima. O que o exercício quer da gente? 2 descontos sucessivos de 20 sobre o mesmo valor. Agora a gente tem certeza que isso não equivale a um único desconto de 40, porque o 20 não é 20 mais 20. O que é um desconto de 20, então? É 0,8. De onde é que veio esse 0,8? Do 1 menos o 0,2, tá? Porque é desconto, ó. Aqui, gente. Então, é 0,8 pelo 0,8. Isso daqui vai dar quanto? Os 0,64. O que eu vou fazer? Vou ver quanto que falta do 100. Se desse 100, tinha ficado o mesmo valor. Portanto, 2 descontos sucessivos de 20% sobre o mesmo valor equivalem a um único desconto de menos 36%. Então, aqui vocês perceberam como é o contrário? Quando são acréscimos, passa do valor. Aqui não deu 40, deu menos 36%. Então, é muito prático, não inventem história, nada disso. Usa a regrinha e corre pro abraço para acertar a questão.